Neste momento, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Sequenciando a lista de vídeo em que se resolvem questões do vestibular Unicamp 2020, primeira fase, questões de matemática, neste vídeo será expendida uma solução para a 13ª questão de matemática desse vestibular, a 44ª questão do caderno de provas, a última questão de matemática, cujo enunciado se apresenta na sequência. Um tetraedro regular e um cubo têm áreas de superfícies iguais. A razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a... Apresentam-se, exibem-se as alternativas, as quais serão oportunamente avaliadas no decorrer deste vídeo. Para início da solução, para o seu início, é imprescindível que se considere o tetraedro a que se referiu o enunciado. É um tetraedro regular. É uma pirâmide de base triangular. Todas as faces, as 4 faces que constituem tal tetraedro, são triângulos equiláteros, congruentes. Portanto, 4 triângulos equiláteros congruentes formam o tetraedro a que fez alusão, a que fez menção, a que fez referência o enunciado. Uma ilustração simples desse tetraedro pode ser fundamental para a resolução da questão 13 com a qual estamos trabalhando. Chamemos de LT a medida das arestas do tetraedro. Como trata-se de um tetraedro regular, todas as arestas têm mesma medida. Denotemo-las por LT. Elas serão denotadas por LT. A área de um triângulo equilátero pode ser calculada da seguinte maneira: medida do lado elevado ao quadrado, multiplicada por raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, 1/4 do produto entre o quadrado da medida do lado e raiz de 3. Mas o tetraedro é formado por 4 desses triângulos. Portanto, a área da superfície do tetraedro é 4 vezes a área do triângulo DCB. Como a área do triângulo DCB é isso que está na tela, LT ao quadrado raiz de 3 sobre 4, decorre que a área do tetraedro é L ao quadrado, a medida do lado, LT elevado ao quadrado, vezes raiz de 3, haja vista o cancelamento da tela, o cancelamento entre o numerador 4 e o denominador 4. Pois bem, aí está representada na tela a área do tetraedro, área de superfície. Porém, o enunciado também fez menção, fez alusão a um cubo. A um cubo que será representado, ilustrado na sequência. Aí está o cubo. Como trata-se de um cubo, todas as arestas desse paralelepípedo são congruentes. Denotemo-la por A. A área de uma face do cubo é a área de um quadrado que tem lado A. Portanto, a área de uma face é A ao quadrado. Todavia,
o cubo é formado por 6 faces congruentes entre si. Portanto, a área do cubo é 6 vezes a ao quadrado. A área do cubo, 6 vezes a ao quadrado. No entanto, a hipótese assevera que são iguais a área da superfície do tetraedro e a área da superfície do cubo. Como foi visto precedentemente, a área do cubo é LT ao quadrado raiz de 3, onde LT representa a medida da aresta, a medida do lado do tetraedro, de um dos lados. Como são todos iguais, todos terão sua medida denotada por LT. Então, a hipótese de serem iguais as áreas de superfícies dos dois sólidos implicam a igualdade que aí estão. A igualdade que aí está. Implicam a igualdade que aí está. Interessa-nos a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo. Ora, comprimento das arestas do tetraedro, conforme já foi referenciado, LT. Comprimento da aresta do cubo, A. Portanto, a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a LT ao quadrado dividido por 6. Ou melhor, dividido por A ao quadrado. Esse raiz de 3 que precede a igualdade irá para o outro lado dividindo. Pois bem, então, aqui nós temos a razão entre a medida do lado elevada ao quadrado, do lado do tetraedro, e a medida do cubo, do lado do cubo, elevada ao quadrado. Não é a razão pela qual estamos procurando. Aqui nós temos a razão elevada ao quadrado. Entretanto, ainda é importante tecer um pequeno comentário, pequeno, mas importante, acerca da necessidade de racionalização do denominador raiz de 3. Como o denominador é irracional, convém racionalizá-lo, multiplicando ambos os membros da fração por raiz de 3. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Portanto, a LT ao quadrado por A ao quadrado é 6 raiz de 3 por 3, isto é, 2 raiz de 3. Mas, repito, a razão que aí está não é a razão pela qual estamos buscando. Na verdade, ela é a razão elevada ao quadrado. Aplicando uma propriedade da potência, né? A potência de um quociente, LT ao quadrado por A ao quadrado é LT sobre A elevado ao quadrado. Ou ainda, né? Agora, extraindo a raiz, né? LT sobre A, que é a razão pela qual estamos procurando, LT sobre A é igual a raiz quadrada de 2 raiz de 3. A raiz quadrada de 2 raiz de 3. Bom, mas existe uma propriedade radicais, né? Radicais de mesmo índice, a qual estabelece que esse radical que está aí de índice 2 pode ser escrito como um produto de 2 radicais, quais sejam raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Está sendo, em linguagem simples, quebrado esse radical em 2. A raiz quadrada de 2, depois a raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Propriedade da multiplicação de radicais de mesmo índice. Na sequência, aplica-se também uma outra propriedade de radicais, que é a denominada radical de radical, a qual estabelece que o radical de um radical transforma-se em um único radical cujo índice é o produto dos índices dos outros radicais. Em outras palavras, a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 é a raiz quarta de 3. O 4 foi obtido a partir da multiplicação dos índices. Portanto, a razão
entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é exatamente raiz de 2 vezes raiz quarta de 3. Exatamente como estabelece a alternativa C. O que finaliza a solução e também a playlist de vídeos em que foram resolvidas questões do vestibular Unicamp, questões de matemática do vestibular Unicamp 2020, primeira fase. Eu espero que as elucidações tenham sido expendidas de maneira clara e organizada, consentânea, com o objetivo principal deste canal. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.